Glória a Deus. Nós estamos no ano de posicionamento. Quantos aqui chegaram em janeiro e disseram: esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu não vou fazer mais isso. Aí a gente chega, está em novembro, dia 24 de novembro. Você está feliz com tudo aquilo que você falou em janeiro, ou você fala: meu Deus do céu, eu só falei? Irmãos, todo ano a gente faz tanto projeto, mas a grande questão é o quanto que a gente aplica aquilo que a gente prepara ou aquilo que a gente sonha. Porque senão a gente chega no final do ano, talvez um pouco triste, frustrado, porque foi mais um ano que a gente disse que seria diferente e muitas vezes não foi diferente. Mas nós estamos no ano de posicionamento, e a ideia do posicionamento é realmente nós sermos desafiados, contrariados, para que a gente possa crescer, possa amadurecer. Muitos gostam de aquele ano do posicionamento, o ano da bênção, o ano da multiplicação, o ano do meu milagre. É muito satisfatório e muito gostoso aquilo que nos agrada, irmãos. Mas a grande questão é o quanto que a gente está disposto a viver aquilo que vai custar algo para nós. Porque hoje a gente está vivendo uma geração que o quanto me satisfaz está tudo bem, mas o dia que me contrariar já não dá mais. Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Olha para o seu irmão e diga assim, ó: seguir Jesus não vai te custar algumas coisas. Olha bem no olho dele e diga assim: vai te custar tudo. Apocalipse 3,16 diz assim: assim porque é morno, nem frio, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Irmãos, esse texto ele fala sobre querer estar em cima do muro, sobre querer ser neutro. Não, tanto faz. Entenda isso, irmãos, no reino de Deus não existe neutralidade. Ou você é ou você não é. Ou você concorda ou não concorda. Ou você abraça ou você não abraça. Não dá para falar tanto faz. É por isso a Bíblia diz lá em Mateus 5,37, seja o vosso falar, sim, sim ou não, não, o que passa disso procede do maligno. Que contexto Jesus está falando isso, irmãos? No contexto do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é um tempo de posicionamento, onde ele chama os discípulos para o monte, para passar alguns ensinamentos, preparar, amadurecer eles, para que eles pudessem estar preparados para aquilo que havia de vir. A grande questão é o quanto que nós estamos sendo preparados, irmãos, para viver o propósito de Deus. Porque muitas vezes nós acabamos sendo imaturos com algumas coisas porque a gente acha que o evangelho é eu ser beneficiado. E infelizmente muitas vezes a gente aprende isso e a gente vem para Jesus com esse coração. Não, porque eu vou para Jesus, tudo vai melhorar. A única garantia de vir para Jesus é mudar a nossa eternidade. Isso é fato. E isso é o principal. Agora a grande questão é o que nós estamos ouvindo, irmãos? Qual que é a direção ou qual que é a motivação daquilo que nós escutamos? Porque se nós vemos, Eva, ela ouviu a serpente. Sansão ouviu Dalila. Saul ouviu o povo, ouviu a circunstância. E todos eles, quando pararam de ouvir a voz do Senhor e ouviram pessoas, ouviram circunstâncias, eles pecaram. A grande questão é quem nós estamos ouvindo e o que nós estamos ouvindo. O que motiva o nosso coração? É o jornal que você vê na TV e fala: essa semana você vai ter promoção. Ou o que te desanima é: essa semana vai vir tragédia. O que te move, irmãos? De fato, o que nos move? Olha o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Qual que é a direção que Pedro está dando para a igreja aqui, a igreja primitiva, a igreja de Atos, uma igreja que está sendo formada no caráter de Cristo, uma igreja apostólica, né? Uma igreja que após Cristo vem os apóstolos? Há um ensino e um aprendizado aqui, uma direção de que para seguir Jesus tem que ter arrependimento. Mas hoje, no mundo moderno, as pessoas falam: não, seja você mesmo, siga o teu coração. Irmãos, não existe nada mais enganoso que você seguir o teu coração. A Bíblia diz em Jeremias que o nosso coração é enganoso. Faça o que o seu coração mandar. Assinado Satanás.
A grande questão, irmãos, aí Pedro está nos ensinando ao arrependimento. E não existe cruz e evangelho sem arrependimento. Mas nós vemos, estava até conversando com uns amigos esses dias, e ele estava comentando, esses dias eu estava vendo tal igreja, pessoa conhecida, batizou de manhã, à tarde ela estava numa balada, uma festa, e à noite ela estava em outro lugar. Irmãos, totalmente incoerente, batismo não é isso, batismo é mudança de vida, batismo não é arrependimento. Mas nós estamos vivendo hoje um evangelho que é moderno. Misericórdia, não é isso que Jesus nos chama para o arrependimento. E é por isso que o posicionamento requer arrependimento. Por que às vezes você tem tanta dificuldade de perdoar? Porque você não aprendeu a viver isso, o que Cristo fez com você. Por que muitas vezes tem dificuldade de ceder? Porque você acha que você tem que ganhar sempre, mas o Evangelho nos ensina totalmente o contrário disso. A grande questão é, se eu não sei perder, eu não tive uma experiência de fato do que Cristo fez por mim, porque Cristo perdeu tudo. Ele deu a vida dele por nós. E às vezes a gente tem dificuldade de dar o nosso orgulho, de dar o nosso tempo. A grande questão, irmãos, arrependimento é mudança. Semana passada nós aprendemos aqui um pouquinho sobre Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu, quando ele se arrepende, tem um encontro com Jesus, ele dá metade do que ele tinha para os pobres, e todos aqueles que ele prejudicou e extorquiu, ele faz o quê? Ele restituiria 4 vezes mais. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento não é só, tá bom, eu errei. Isso não é arrependimento. Arrependimento é misericórdia, eu errei, mas se eu fiz isso, agora eu vou fazer o contrário para mudar. Arrependimento é mudança de rota, irmãos. Eu já falei isso algumas vezes. Arrependimento é igual uma viagem. Se eu estou viajando, eu errei a rua, não basta eu parar e falar, estou errado. Para você acertar, você precisa mudar a rota e voltar para o destino. A grande questão é que a gente acha que arrependimento é só, tá bom, tudo bem. Não é isso, gente. Arrependimento é mudança. Não adianta falar, tá bom, mas continua fazendo a mesma coisa. Então, Zaqueu nos ensina que o que é arrependimento de fato? Arrependimento não é só eu reconhecer, tá bom, vai, eu errei. Arrependimento é, não, eu errei, então a partir de hoje não só parei de fazer, como que eu vou mudar o que eu estava fazendo. Isso tem que ter uma mudança, um posicionamento. Em Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, há um tempo de posicionamento aqui e fala de família. Daqui uma semana nós estaremos no encontro de casais. E quanto que nós temos nos posicionado como família? Olha o que diz Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Aqui é um aprendizado, irmãos. Ele não está dizendo assim, o importante é servir Jesus, o importante é ir para a igreja. Não, ele fala, se é para fazer, vamos fazer então com integridade e fidelidade. Não é fazer de qualquer jeito. Às vezes a gente já é para Deus, o que eu fizer está bom demais. Isso é outra fala de Satanás, outra mentira do mundo. Porque a gente, quer um exemplo, irmãos? Às vezes, o ministro aqui está suando a camisa, aplauda ao Senhor, está assim. Sabe, dá nem vontade, nem consegue fazer as coisas direito. Aí você vai num jogo, você perde a voz, você grita, você pula, você briga. Mas para Jesus, se é para fazer de qualquer jeito, não faça. A Bíblia diz o quê? Vamos servir o Senhor? Então vamos servir com fidelidade e integridade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Sabe o que esse contexto a gente traz para nós hoje, jogar outros deuses? É o nosso velho homem, as nossas velhas culturas, os nossos costumes. Porque às vezes, não, eu vou para Jesus, mas eu sou assim. Se quer, eu sou desse jeito, eu não mudo. Já mostrou que seu coração não é moldável a Jesus. Porque se é o do seu jeito, Jesus não pode fazer nada na sua vida. E o versículo 25, então, o 15, desculpa, diz o quê? Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Você é livre. Até então, até o dia que você entrega a sua vida para Jesus, você é livre, você faz o que você quer da sua vida. Mas a partir do momento que você quer entregar a sua vida para Jesus, você tem um Senhor. Então não é mais você que governa a sua vida. E ele diz assim, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, posicionamento, decisão. Eu, porém, Josué e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, eu já disse isso algumas vezes aqui também. Tem muita gente que pega esse versículo e fala, eu vou viver essa promessa. Isso não é promessa. Isso não é o Senhor dizendo, você vai servir ao Senhor. Não é o Senhor dizendo, a tua casa vai servir ao Senhor. Esse texto é Josué dizendo, eu me posicionei. E a partir de hoje eu decidi algo.
Então tem muita gente que fala, essa é uma promessa do Senhor. Não, isso é um posicionamento de Josué. Não é o Senhor que está dizendo isso, é Josué que está dizendo. Josué está questionando o povo e dizendo assim, e aí, o que vocês vão fazer da vida? Você vai servir o Senhor ou você quer servir os outros? Decida, não dá para ficar em cima do muro. E a grande questão é, qual é o nosso posicionamento diante de tantas coisas? Quando Josué diz para o povo, e aí, você vai viver o mesmo antepassado que seus pais viveram? Você vai continuar servindo os mesmos deuses que seus antepassados viveram? Ele está dizendo assim, e aí? Tem que ter um posicionamento, tem que ter mudança de vida. E diante disso, irmãos, nos ensina um posicionamento. Qual que é a nossa decisão? Sabe, é tempo de sair de cima do muro. Posicionamento, a gente está em novembro, dia 24, como eu disse. Daqui a pouco termina o ano e você vai colocar a culpa no governo porque você não prosperou. Você vai colocar a culpa no líder porque você não cresceu. Você vai colocar a culpa no seu casamento porque as coisas não estão bem. A gente é muito bom em colocar a culpa nos outros, mas a gente é muito ruim de reconhecer o erro e de assumir responsabilidade. Pare de culpar os outros, irmãos. A gente vive uma geração que todo mundo é errado, só eu que não sou. Todo mundo é injusto, só eu que sou o justo. Então nós precisamos entender isso. E qual que é o nosso posicionamento diante de tudo isso, irmãos? Quer um outro texto de posicionamento? Nós precisamos entender o que é posicionamento? João capítulo 13, versículos 5 ao 9. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava na cintura. Jesus fazendo isso, né? Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? É isso mesmo? E Jesus respondeu, você não compreende agora que o que eu estou fazendo mais tarde, você não compreende o que eu estou fazendo agora, mais tarde, porém, entenderá. E Pedro disse, nunca, jamais lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, tá bom, se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Então Simão Pedro respondeu, então Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. E depois do versículo 15, Jesus nos dá mais uma lição de posicionamento. Diz assim, eu dei o exemplo para que como eu fiz, também os faço. Sabe o que é interessante nesse texto? A primeira coisa, irmãos, Jesus não está ensinando o que ele não fez. Jesus está ensinando o que ele pôs a mão e fez. Jesus não ensina nada por teoria, Jesus ensina tudo com prática. Tudo que Jesus falou, ele praticou, vida com Deus. Então, diante disso, ele está dizendo, eu te dei o exemplo. Eu não estou dizendo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, como o mundo prega hoje. Mas está dizendo que eu te dei o exemplo, faça como eu lhe fiz. Não fala o que eu estou falando, faça o que eu fiz. E essa grande questão aqui nos ensina um princípio de posicionamento, porque até então parece bonito o contexto, né, de Pedro dizer, não, o meu jamais vai lavar. Não, jamais eu vou aceitar que o Senhor, o grandioso Deus, vai pôr a mão nos meus pés, vai lavar meus pés. Não, o seu eu não sou digno disso. Parece bonito isso, né? Mas na verdade é um posicionamento o quê? De se esconder. Não vai mexer por quê? Vai ver sujeira. Porque a partir do momento que Jesus pôs as mãos nos pés de Pedro, vai ver que tem sujeira, vai ver que tem falha, vai ver que tem defeito. E sabe, muitas vezes a gente parece bonito nisso, né? Não, eu sou líder, não, ninguém precisa fazer nada por mim, não precisa falar. Não, a gente quer ser autoritário porque a gente acha que a gente é perfeito. E Pedro, num contexto, até pela personalidade dele, né, pelo temperamento dele, ele é alguém que não, aqui não, que ninguém mexe. Ao ponto de ser intenso tanto para o ruim quanto para o bom, para o exagerado. Que é o ponto que Jesus fala, então você não tem parte comigo. Então ele fala o quê? Se eu não tenho parte com você, então... O que Pedro fala? Não, misericórdia, então lava o corpo todo. Mas isso também não era o propósito. O propósito não era banho. O propósito do contexto da época era, eles andavam de sandálias, era terra. Então para sentar à mesa, para comer, tinha um serviçal lá, tinha alguém que prestava serviço lá, um escravo para lavar os pés. E Jesus se coloca no lugar para mostrar que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E diante disso, ele está mostrando o coração dele. E as nossas decisões, irmãos, não mostram o coração do nosso irmão, mostra nós. Se eu falo mal do meu irmão, não estou mostrando o coração do meu irmão, estou mostrando o meu. Então, diante disso, Jesus está ensinando aqui um posicionamento também. Qual posicionamento? Não é só falar. Falar todo mundo fala, irmãos. Dá ideia, todo mundo diz, devia fazer isso. Você vai fazer? Eu acho que devia pôr forro nesse telhado. Beleza. Você vai ajudar? Você vai fazer? Você vai vir? Porque dá ideia, todo mundo dá, irmão.
É muito fácil eu apontar, é difícil eu fazer. Então Jesus está ensinando aqui, eu não estou pedindo para você fazer algo que eu não fiz. O que eu estou dizendo é para você fazer o que eu acabei de fazer. Então isso é posicionamento. Posicionamento não é falar bonito. Posicionamento não é só falar o que deve ser feito. Posicionamento é ser o primeiro a falar, estou aqui para fazer. Então a gente é muito bom em, deveria fazer isso. Eu acho que tinha que ter 3 pessoas no estacionamento para receber os irmãos, porque está difícil. Beleza, cadê os 3 que vão ficar domingo? Eu acho que devia ter mais tia na classinha. Beleza, cadê as tias que vão entrar na classinha? Eu acho que o staff podia melhorar. Beleza, quando que pode pôr seu nome? Entende, irmãos? É muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente querer, eu acho, deveria. Mas o quanto que eu estou disposto a ajudar? Jesus não está dizendo aqui algo que ele acha. Jesus está falando que ele viveu. Isso é posicionamento. Ter parte com Jesus é entender isso. Isso é posicionamento. Isso que requer dedicação. Lá em Colossenses, e o subtítulo dessa passagem diz, trabalho pela igreja. É interessante, diz, Colossenses 1:25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus, para apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra. O que Paulo está dizendo aqui? Que é uma responsabilidade daquilo que foi delegado para ele, pelo próprio Jesus. Ele está dizendo o quê? Que me tornei ministro de acordo com a responsabilidade de Deus atribuída a mim. Sabe o que ele está ensinando? Igreja não é fazer de qualquer jeito. Mas é uma responsabilidade. Ele diz o quê? Para apresentar com plenitude, plenamente, ser pleno a palavra de Deus. O que é pleno? É completo, irmãos. Não é fazer de qualquer jeito. É por isso que Josué diz lá, servir com fidelidade e integridade. E olha o que diz Colossenses 1:29. Estava lendo e a Gi compartilhou isso comigo no devocional. E falou demais comigo isso. Paulo diz assim, para isso, pelo trabalho da igreja, eu me esforço lutando conforme a força dele que atua poderosamente em mim. Sabe o que está dizendo isso? Primeira coisa, irmãos, servir Jesus, ser igreja, tem esforço. Não, agora é graça, não preciso fazer mais nada. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que a graça anula todo o mérito, mas não anula o esforço. Aqui Paulo está dizendo que ele se esforça para lutar conforme a força do Senhor que age poderosamente nele. Então não confunda as coisas. O esforço é nosso. O agir poderosamente é do Senhor. Então o esforço é nosso. A força é do Senhor. O nosso Deus é o Deus da força. Mas Ele só vai atribuir a força dele quando eu me esforço. Hoje eu não vou fazer nada. Qual o propósito de Deus fazer? Por isso, Paulo está dizendo assim, para isso eu me esforço, lutando conforme sua força, que atua poderosamente em mim. Então o que a Bíblia está nos ensinando? Irmãos, quer servir Jesus com excelência? Precisa ter o quê? Esforço. Precisa ter disciplina. Essa é a nossa parte. E olha para o seu irmão e diga assim, a parte da força é do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 11. A Bíblia diz sobre se esforçar para entrar no descanso. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia nos fala muito sobre esforço. Esforço não é mérito. Esforço não é merecimento. Esforço é dedicação, é disciplina. A gente confunde esforço porque, não, agora eu estou na graça. Não precisa mais de esforço. Não é isso. Graça é você entender que não tem mais nada a ver com você. Mas se você quer ser um canal de Deus, você precisa ter dedicação, precisa ter disciplina. Paulo, ele foi um grande apóstolo porque ele ficava em casa vendo TV? Não, porque ele deu a vida, ele trabalhou. Então não venha com essa que agora é graça, eu não faço mais nada. Você não entendeu o evangelho, porque o evangelho tem trabalho. O reino de Deus é trabalho, o galardão é trabalho. Salvação é pela graça, salvação não tem merecimento algum. Entende isso? É por isso que a Bíblia está falando sobre o esforço. Até para descansar tem esforço. Porque se eu não me esforçar, eu vou ver o que eu estou fazendo. Quer ver um exemplo dos irmãos da igreja? Tem uns irmãos aqui que quer todo dia estar na escala. Ele tem que se esforçar para sentar. Tem uns irmãos que já até anotei o nome aqui e falaram, irmão, você precisa sentar um pouquinho, porque você nunca senta. Então nós precisamos nos esforçar até para ouvir. Precisamos nos esforçar até para obedecer. Precisamos nos esforçar até para descansar.
Você já viu aquele irmão que às vezes faz uma cirurgia, fala 1 semana sem levantar de repouso. No outro dia ele já está subindo escada. Porque não se esforça para cumprir aquilo que foi proposto. Então até para descansar tem que ter esforço. Eu preciso me esforçar para cumprir o propósito. A Bíblia diz que eu preciso me esforçar para que a força de Deus possa agir poderosamente em mim. Porque não é sobre mim, mas eu preciso fazer a minha parte. Entende? Isso é posicionamento, irmãos. E posicionamento, como eu te disse, vai te custar. Tem preço. Olha para o seu irmão mais uma vez e diga isso. Servir a Jesus não vai te custar algumas coisas. Servir a Jesus vai te custar tudo. Quantos conhecem aquela música, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti? Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Poderoso isso, não é? Sim ou não? Vamos lá, tem alguma divergência da palavra ou do evangelho aí? Sim ou não? Sim ou não? Olha para o seu irmão e pergunta, sim ou não? Não tem pegadinha. É divergente o que a Bíblia diz? Não, é bíblico. Agora, sabe qual é o grande problema? Às vezes eu ou você cantar, porque se torna uma mentira grande. Quantos aqui estão dispostos realmente a abrir mão dos sonhos, dos planos, da vida, dos prazeres, das vontades, da riqueza? Entende? Tem algumas leituras, irmãos, algumas músicas, algumas canções, que não tem nada de divergência. O problema é quando a gente canta, porque é uma grande hipocrisia. Aquela outra música, lembra? É Ele, nova, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Que lindo isso, né? É verdade quando você canta isso, irmãos? É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você não consegue chegar 1 hora antes no culto, quando está escalado. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você chega atrasado todo culto. Para de mentir, irmão. Nem canta mais. Quando for essa parte, fala, misericórdia, Deus, eu vou ficar quietinho, porque é uma grande mentira. Quantos conhecem aquela música lá? Eu não vou parar, gastarei a minha vida aos teus pés. Uau, que poderoso. Até o fogo cai, né? Até essa música fala, deixa queimar, deixa queimar. Mas, irmãos, de verdade, quanto que a gente está disposto a gastar a nossa vida? Até o dia que discordar de mim, até o dia que eu fui injustiçado. Eu não vou parar, vou gastar minha vida aos pés de Jesus. Irmão, você está errado. Não conta mais comigo, estou saindo porque ninguém me compreende. Quantos conhecem aquela música também? Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Eu vou clamar até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. É lindo demais isso, né, irmãos? Mas de fato, quanto que isso é uma verdade na nossa vida? O quanto que a gente está disposto a gastar na nossa vida? Estou disposto a gastar a minha vida até o dia que discordarem de mim. Estou disposto a gastar minha vida até o dia que não chover, porque se chover não conta comigo. Estou disposto a gastar minha vida enquanto não me custar valor financeiro. Estou disposto a gastar minha vida enquanto eu estou sendo beneficiado. Eu estou disposto a gastar minha vida enquanto eu não for injustiçado. Irmão, você percebe o quanto que é sério o que nós estamos declarando? Até que o Senhor venha, eu vou gastar minha vida. Você não consegue falar um paz do Senhor, paz de Jesus para o seu irmão. Você não consegue falar graça e paz para alguém. Entende? Servir a Jesus, irmãos, tem preço. Imagina se Jesus falar, pai, eu vou gastar minha vida por ti, tem que morrer na cruz. Não, aí não, pode parar. Eu vou gastar minha vida. Não, mas por aquele irmão, por Judas, aquele que me traiu. Não, esse aí por esse não. Quanto que a gente está disposto a gastar a nossa vida? Porque sabe qual é o problema, irmãos, que a gente se frustra muito? Que a gente está gastando a nossa vida muitas vezes pela igreja. A gente está gastando a nossa vida pelo irmão do seu lado. Aí o dia que ele não faz o que você quer, magoei, vou embora. Porque você não entendeu para quem está gastando a sua vida. Então isso é muito sério, irmãos, porque senão a gente muda de casamento porque está ruim. A gente muda de igreja porque está ruim. A gente muda de trabalho porque está ruim. Tudo está ruim. Só a gente está certo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, fala que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata ou como ouro, mas nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus. 1 Pedro 1, 18. Ou seja, irmãos, servir a Jesus tem preço sim. O evangelho, a salvação é de graça, mas a nossa vida não foi de graça. Jesus deu a vida dele por nós. Isso é posicionamento. Se Jesus não tivesse se posicionado, nós não estaríamos aqui hoje.
Se os apóstolos não tivessem se posicionado, nós não estaríamos aqui hoje. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é o legado que nós estamos deixando para a próxima geração? Ou nós somos egoístas ao ponto de pensar, o importante é ser salvo e eu ir para a glória? Que a maioria está pensando assim hoje. O quanto que eu estou preocupado com a próxima geração? O quanto que eu estou preocupado a entregar algo para que outro possa viver? Existe uma canção do Livres que diz assim, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Quanto que eu estou disposto a morrer? Irmãos, eu não estou disposto às vezes nem pagar uma coxinha para o meu irmão. Eu vou dar minha vida por Jesus. Ah, irmão, para de ser mentiroso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Vamos ler até o 13, diz assim, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz e ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Irmãos, isso fala sobre preço. Isso fala o quanto que eu estou disposto a entregar minha vida. Porque quando fala sobre construir uma obra ou em cima de um alicerce com prata, ouro e pedras preciosas, está falando de que eu estou dando o que eu tenho de melhor. Está falando que eu estou disposto a dar tudo. Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de coração. Agora, se eu estou disposto a construir com madeira, palha e feno, é porque eu quero baratear, eu quero tirar vantagem, eu quero pechinchar. E no evangelho não dá para pechinchar. Você pode pechinchar em qualquer lugar, mas no evangelho não tem promoção. Ah, essa semana está em promoção, aceita Jesus e você vai ganhar isso. Não existe isso no evangelho. Isso é coisa de Black Friday. Essa semana não tem promoção no evangelho. O evangelho, todo dia você morrer para si mesmo. O problema é que a gente vem de uma cultura consumista que, o que eu vou ganhar com isso? Tem um monte de gente que é enganado. O negócio custava R$ 299. Aí eles põem uma semana antes R$ 999. E daí na semana R$ 399. Compra, tá barato. Porque você olha para a diferença de preço, você não olha para o que vale. E muitas vezes está vivendo um evangelho assim, você está olhando a aparência. Então hoje nós estamos vendo muitas vezes o que? Nós estamos negociando. Porque eu não estou disposto a entregar o melhor, porque vai me custar muito, vai me custar tudo. Tá bom, eu ajudo, mas é com madeira, palha e feno. É do meu jeito. Tá bom, eu ajudo, mas se quiser, eu chego meia hora antes. Irmão, se não for para chegar no horário, nem... Estou falando para a equipe, tá? Ministério. Nem escala. Porque, lembra que nós lemos lá? É fazer com excelência. Para com esse negócio de fazer de qualquer jeito. Então precisamos mudar isso, irmãos. Precisamos entender que há um preço. E a questão de salvação, se você vai construir com ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, a salvação não vai mudar nada, mas a questão do galardão muda. Porque assim como fala sobre construir a casa à rocha, ou construir sobre a areia, diante da tempestade vai revelar o que foi construído e foi pago um alto preço. E aqui, diante do fogo, vai mostrar o que vai ser consumido ou não. O ouro, prata e pedras preciosas não são consumidos. Agora, madeira, palha e feno, sim, vai acabar. Tem um monte de crente que é fogo de palha. Até o fogo vir, porque quando o fogo vem, acaba. Eu sei que isso parece um pouco pesado, irmãos, mas isso é o evangelho. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, 16, 17 e 18. Conheça suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a vocês este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha de sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Irmãos, esse texto nos ensina algumas lições. E ele fala sobre posicionamento. Como eu disse no início, nós falamos sobre ser morno é aquele que fica em cima do muro. E nós precisamos entender qual é o lado que nós queremos estar. E diante disso, nós aprendemos algumas questões de trabalho, de preço, de renúncia. A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, muitas vezes é autossuficiência. Eu sou bom, eu sou forte, eu me garanto.
E nesse texto nós vemos isso, né? Que fala, eu sou rico, eu resolvo tudo, eu adquiri riqueza, eu não preciso de mais nada. E muitas vezes a igreja está vivendo dessa forma, uma igreja autossuficiente, um irmão autossuficiente. Eu não preciso de ajuda, sozinho eu consigo, eu não preciso de pessoas. E aqui fala o que? Sobre a autossuficiência. Sou rico, não preciso de nada, sou bom, eu estudei, eu trabalhei, eu conquistei. Mas a grande questão, irmãos, diante dessa autossuficiência é o quanto que isso vai me levar a algum lugar. Olha o que diz Marcos 8,36. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O evangelho não está ligado à conquista, irmãos. Ainda que é bom ter conquistas, não tem pecado nenhum ter conquistas. O problema é quando essas conquistas tomam o lugar de Jesus na nossa vida. E é o que nós estamos lendo aqui em Apocalipse 3, é exatamente isso. Uma igreja se torna morna porque tantas coisas tomaram o lugar de Jesus. Ao ponto de autossuficiência tomar o lugar de Jesus. A riqueza tomar o lugar de Jesus. A capacidade de tomar o lugar de Jesus. E toda vez que a autossuficiência entra, irmãos, isso é um perigo. Porque quando nós nos tornamos independentes, Jesus não pode mais agir na nossa vida. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que tem preço e muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Como eu disse, salvação é pela graça, mas intimidade com Deus tem preço. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, depois você lê, que salvação é pela fé, para que ninguém se glorie. E o reino, também Mateus 11, 12, fala que o reino é tomado à força, ou seja, tem força, tem esforço. Mas é interessante aqui que ele diz, nesse texto, quando nós lemos, ele diz assim, eu te dou um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico de verdade. Você não é rico. Se você comprar ouro refinado de mim, você vai se tornar rico. Compre roupas brancas, aí sim você vai cobrir a sua nudez. E colírio para que você possa ungir seus olhos e você possa enxergar. Irmãos, o que esse texto nos ensina? Primeira coisa, diante disso nós vemos que o ouro, ele representa a presença, a glória de Deus. Isso fala sobre algo valioso, algo que não tem preço para se pagar. Valor é diferente de preço. Preço é tudo aquilo que você compra. Valor é aquilo inegociável. O seu filho tem preço? Não. Podem te dar, se chegar aqui com 5 milhões, você pode estar endividado. Você vende seu filho? Não, porque você ama. Porque o valor vale mais do que o preço. Então quando aqui nessa passagem diz, compre de mim ouro, porque ele está dizendo que a glória de Deus vale mais do que qualquer riqueza que você pode conquistar nesse mundo. E depois ele diz o quê? Roupas brancas, compre roupas brancas. Roupas brancas fala sobre santidade, intimidade. E quando ele fala roupas brancas para cobrir a sua nudez, a nudez fala sobre os nossos erros, sobre as nossas disposições. E ele diz, compre roupas brancas para que você possa corrigir isso e possa viver uma vida em santidade. E ele diz, compre colírios. O colírio fala sobre olho, visão. Muitos perderam a visão, muitos não estão enxergando mais o propósito. Por isso, há um conselho aqui nesse texto dizendo, compre de mim ouro, roupas brancas e colírio. Irmãos, a gente está gastando com tanta coisa. E aqui é lógico que não está falando de uma forma natural, né, ou de uma forma literal sobre compra. Mas está falando sobre preço, sobre pagar o preço, sobre o quanto que eu estou disposto a servir uma vida por Jesus. Muitas vezes a gente se torna autossuficiente. E por último, esse texto também nos fala sobre sensibilidade. Muitas vezes falta sensibilidade, por isso a gente se torna morno. Porque a gente conhece demais, a gente conhece a palavra. E hoje a gente às vezes mede as pessoas pelo conhecimento. A gente mede as pessoas por quanto que ela é capaz. Não é sobre capacidade, não é sobre conhecimento, irmãos. Mas é sobre dependência, sobre sensibilidade. É interessante que em Apocalipse 3, continuando o texto lá no versículo 20. E quando a gente fala de sensibilidade aqui, fala sobre voltar a ouvir Jesus, irmãos. Esse texto diz aqui, a continuação do texto, né? Diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, aqui é um convite de posicionamento mais uma vez. Jesus diz, mesmo diante de uma igreja que foi morna, uma igreja que acha que é capaz, uma igreja que conquistou tudo, mas na verdade perdeu tudo, perdeu a vida. Mas eu te faço um convite hoje. E diante desse convite, eu estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é interessante que esse texto nos ensina, irmãos? Jesus é cavalheiro.
Ele não chega arrombando porta, ele não chega entrando e fala, agora você vai. Talvez você como pai, você impõe algumas coisas para o seu filho, né? Você vai e ponto final. Mas Jesus não é assim. Jesus ele é cavalheiro e ele te faz um convite. Jesus ele nunca vai entrar onde ele não foi convidado. É por isso, diante da sua intimidade, ele só vai entrar se você convidar ele. É por isso que ele diz, eu estou à porta e bato. É interessante que diz, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Irmão, sabe que muitas vezes Jesus está batendo na porta e a gente está assustado porque a gente perdeu a intimidade, a gente não ouve a voz de Jesus. Porque quem conhece a voz de Jesus não precisa bater 2 vezes. Você abre na hora. Mas muitas vezes, quando a gente não conhece a voz, a gente fica assustado. Você pensa que é tudo, menos Jesus. A grande questão é, Jesus está batendo na porta e ele diz, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele. Aqui fala sobre chamado, irmão. Jesus está nos chamando. Está dizendo, filho, eu quero entrar no seu coração. Mas a grande questão é, quanto que Jesus vale mais do que tantas coisas que têm tomado o lugar de Jesus na nossa vida? Como eu disse, às vezes a gente é muito bom em canções, né, em declarar aquilo que a gente não vive. Até na leitura bíblica, né? Pregar o que a gente não vive. Mas a grande questão é o quanto que eu estou disposto a abrir a porta enquanto Jesus está batendo e ouvir a voz do Senhor falar, é Ele. Assim como nós ouvimos em Cantares, quando fala do noivo e da noiva. Sabe, quando eu tenho intimidade, eu ouço a voz, eu sei. Em Cantares fala sobre o ponto de a noiva estar descansando, cansada, deitada. E muitas vezes a gente está deixando de abrir a porta para o noivo, porque nós estamos cansados. Eu tenho muita tarefa, eu trabalho demais, eu tenho muita responsabilidade. Tudo isso não toma lugar, não pode tomar o lugar de Jesus, irmãos. É por isso que fala de sensibilidade, por isso que há um conselho em Apocalipse 3, diz, eu te dou um conselho, compre ouro, roupas brancas e colírio, para que você volte a enxergar, para que você possa voltar a viver na intimidade, voltar a viver na santidade, e que você possa também voltar a viver a glória de Deus. Há um convite para nós nessa manhã, irmãos. Quanto que nós estamos dispostos a abrir o nosso coração? Quanto que nós estamos dispostos a viver o propósito de Jesus? Quanto que nós estamos dispostos a declarar ou viver o que nós estamos falando? Sabe, irmão, senão vai ser só show, senão vai ser só evento. E hoje o que mais tem é a igreja que virou show, porque a performance vale mais do que o propósito. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmãos, para que a gente não venha viver só performance. Ou que a gente não venha ligar o piloto automático, é mais um domingo para fazer, é mais um domingo para ir, é mais um domingo para assistir. A igreja aqui em Apocalipse 3, elas estavam vivendo exatamente isso, virou piloto automático. Tá tudo bem, tanto faz. Como eu disse no início, o reino de Deus não existe neutralidade, ou é ou não é. É sim ou não. Ou você vive ou não vive. Ou você entrega a sua vida ou não entrega. Por isso é tempo de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Coloque a nossa vida diante do Senhor, irmãos. Quero te convidar a fechar seus olhos por um momento. Colocar a sua vida diante do Senhor.